Salve, galera colorada! Tudo belezinha? Ah, tá ficando tudo belezinha, né? Temos amanhã, sábado, um Grenal, que por sinal terá um intervalo para o Inter de 68 horas entre o jogo, né, contra o Corinthians, na quarta-feira, no Orlando Scarpelli, para esse jogo do Grenal, né, 68 horas. Mas já que a gente está falando em intervalo de jogo, vamos falar aqui sobre uma lei de 2014, no qual a CBF já foi acionada em 2014 por não cumprir o intervalo determinado pela Justiça do Trabalho de 72 horas entre um jogo e outro. Pois é, a CBF ela não está cumprindo essa determinação da CLT. E aí, o que acontece com isso? Em primeiro lugar, há grandes chances de vários clubes sofrerem muitas baixas durante esse Brasileirão. Motivo: muitos estão jogando com intervalos inferiores a 72 horas. A regra das 72 horas entre jogos de futebol se refere ao intervalo mínimo de tempo de descanso que um clube deve ter entre partidas oficiais. Essa regra ela visa proteger a saúde e o bem-estar dos jogadores, permitindo a recuperação física adequada após o esforço intenso de uma partida. A Justiça do Trabalho, em 2014, determinou que a CBF respeitasse o intervalo mínimo de 72 horas entre jogos do mesmo clube. A decisão foi baseada em estudos e pareceres médicos que comprovam a necessidade desse período de recuperação muscular e prevenção de lesões. Agora, pasme, o Regulamento Geral de Competições da CBF atualmente estabelece um intervalo mínimo de 66 horas entre partidas de um mesmo clube. O intervalo de 72 horas é fundamental para garantir a recuperação muscular, pois esse intervalo permite que os músculos se recuperem do esforço intenso, reduzindo assim o risco de lesões. O descanso adequado diminui a probabilidade de lesões musculares, articulares e de sobrecarga. Os jogadores descansados têm melhor rendimento físico e técnico em campo. O intervalo contribui para a saúde física e mental dos jogadores, prevenindo o esgotamento e o estresse. Apesar da regra das 72 horas ter sido estabelecida pela Justiça do Trabalho, a CBF ainda está aplicando o intervalo mínimo de 66 horas, exceto em situações excepcionais, que inclusive chegou a ter até 48 horas, como foi o caso durante a pandemia, né? A discussão sobre o intervalo ideal entre os jogos continua, com especialistas defendendo a necessidade de um período ainda maior que 72 horas, né, para descanso e proteger a saúde dos atletas e garantir a qualidade do espetáculo esportivo. O intervalo entre o último jogo do Inter e o Grenal, agora, de sábado, será de somente 68 horas. E tem sido, em muitos casos, até menor entre os jogos do Inter. Não só do Inter, mas também de outros clubes. O Flamengo, por exemplo, tem tido intervalos de 66 horas. Estabelecido pelo regulamento da CBF, 66 horas. CLT, Justiça do Trabalho. E a gripe continua. 72 horas. O técnico Tite
do Flamengo, inclusive, já mandou recado direto ao responsável pelo calendário da CBF, o Júlio Avelar. A CBF já foi acionada pela Justiça do Trabalho em 2014 e deverá ser indiciada novamente este ano. Podem ter certeza disso. Esse calendário é um verdadeiro massacre contra os profissionais da bola e prejudica principalmente aquelas equipes que não têm um grupo grande e mais homogêneo. Lembrando ainda que muitas equipes ainda disputam mais 2 competições, né? A Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. A CBF, ao invés de priorizar uma competição de qualidade, prioriza interesses de TVs e financeiro. É hora dos clubes se reunirem e tentar se impor por um calendário mais acessível. Nem que tenha que acabar com os estaduais, né? Para quem dispute Série A e Série B do Brasileirão. Veja bem, gente, na Europa, os intervalos são maiores. O futebol é de qualidade. No Brasil, se dependesse da CBF, uma equipe jogaria hoje e jogaria amanhã, teria intervalos de 24 horas, ou até no mínimo 48 horas. Né? É incrível, é incrível. Como é que esses clubes vão chegar ao final do campeonato? Me diga. E ainda tem essa Copa América, no qual os clubes poderiam ser poupados, mas não. Continuam jogando em intervalos inferiores a 72 horas, mesmo durante a Copa América. Gente, qual é a qualidade do futebol brasileiro? E ainda existem torcedores que reclamam do revezamento dos clubes, como no caso do Inter. Né? O Cudê está fazendo revezamento de jogadores, por quê? Porque o departamento médico e a comissão técnica sabem que esse intervalo inferior a 72 horas é prejudicial ao atleta. Isso pode fazer com que clubes chegam lá no final do campeonato praticamente com plantel reduzido. Né? 6, 8, 10 jogadores no departamento médico, ou talvez até a equipe inteira. Gente, isso precisa ser revisto urgentemente. Tá? Os clubes têm que se reunir e têm que cobrar esse intervalo mínimo de 72 horas, que é o que determina a Justiça do Trabalho, sob pena de nós chegarmos, né, ao final do ano com clubes sem jogadores para colocar em campo. Bom, gente, essa é a informação que eu tinha para hoje. Né? Indignado por aproveitando a reclamação do Tite lá, né? Que o Tite reclamou abertamente, né, durante a sua entrevista, desse intervalo inferior a 72 horas. O Flamengo tem jogado os últimos jogos com 66 horas de intervalo. É impossível. É impossível. Bom, se gostaram aí da colocação, né? Deixa aí o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Dá aquela força pro vovô. Né? Hoje aqui, sem o estúdio, fazendo a live direto, o vídeo direto da cozinha. E ao mesmo tempo já preparando o almoço. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo. E amanhã temos o Grenal, né? Mais tarde vem um vídeo sobre o Grenal de amanhã. Tchau, fui!